Olá pessoal! Nesse vídeo nós vamos falar sobre o módulo adicional aqui do Seobra chamado Fontes Próprias. Veja que lá no menu Planos e Preços você encontra a opção de contratar o plano tradicional do Seobra. Nele você consegue criar itens próprios com seus preços e também você pode contratar separadamente o item de fontes próprias. Nesse caso, esse módulo traz benefícios adicionais, com a possibilidade de criar mais fontes próprias e tabelas dentro de cada uma dessas fontes. É o que nós vamos demonstrar aqui nesse vídeo. Vamos acessar aqui a página inicial do sistema e perceba que quando você adquire um módulo de fontes próprias, as opções aqui dentro do menu Fontes Próprias, elas ficam habilitadas. Então, você pode editar, listar ou importar insumos próprios, tá? Vamos escolher essa primeira opção de editar fontes próprias. Aqui você vai ver a indicação da fonte tradicional que existe no plano do Seobra e também as fontes que você for criando. Nesse exemplo, nós adicionamos a fonte SEO e a fonte Seobra, tá? Vamos clicar aqui para editar a fonte Seobra. Veja que nessa janela nós conseguimos editar o título da fonte, sua descrição, escolher o tipo de arredondamento e também casas decimais que nós vamos trabalhar. Mas nós temos também a aba de tabelas e versões. Clicando nela, nós vamos ver todas as tabelas que foram criadas dentro dessa fonte Seobra. Aqui, veja que nós temos 3 tabelas, 2023-1, 2023-2 e 2023-3. Veja que dessa forma você consegue separar itens e também modificar preços de acordo com a tabela escolhida. Vamos ver isso acessando aqui uma outra aba do Seobra e escolhendo a opção Fontes Próprias, listar insumos próprios. Veja que nessa janela nós podemos escolher em qual fonte própria nós desejamos fazer essa pesquisa e também a tabela que vai ser usada. Então, eu vou deixar selecionada a opção de fonte Seobra e veja que aqui na tabela 2023-03, nós temos esses 3 itens aqui de pintura, massa corrida e tinta Seobra. Se eu modificar, por exemplo, para 2023-01, eu vejo os itens que estão cadastrados nessa tabela específica, que são outros itens que podem ter preços iguais ou diferentes. Vamos ver então como criar uma nova tabela e modificar preços aqui dentro da fonte Seobra. Eu vou escolher a opção aqui de editar fontes próprias, clicar para editar a fonte Seobra, clicar aqui em tabelas e versões e clicar aqui em adicionar nova tabela ou versão. Essa tabela será a 2023-04, aqui do exemplo. Vou escolher aqui o estado, você também pode escolher outros dados adicionais e também selecionar itens para copiar. Então, você pode copiar de qualquer uma das tabelas existentes. Eu vou escolher copiar aqui da 2301 e clicar aqui em salvar. Veja que agora nós já temos uma nova tabela criada, mas ela aparece assim esmaecida porque ela ainda não está ativa. Para ativá-la, basta clicar aqui em ativar tabela ou versão. Como o ícone do cadeado está aberto, essa tabela pode receber novos itens. Então, se eu precisar, eu posso cadastrar um novo item aqui. Vamos demonstrar isso clicando aqui em insumos e composições, cadastrar novo. Eu vou escolher aquela tabela que nós criamos, fonte Seobra, e escolher aqui criar um insumo. Veja que nós temos aqui a indicação da tabela fonte Seobra 2023-04, que é onde esse item está sendo criado. Nós vamos colocar só a título de exemplo essa massa corrida 2 com um valor de R$ 2,50. Vou clicar aqui em salvar. E agora vamos voltar novamente em fontes próprias, listar insumos próprios. Agora, o item de massa corrida 2 já aparece e eu vejo os valores diferentes.
Além de criar novos itens, nós também podemos apagar e editar valores copiados de outras tabelas. Vamos ver isso acessando aqui a opção Insumos e Composições, Listar, Pesquisar. Aqui nessa área de pesquisa, nós vamos editar aqui as fontes e tabelas e indicar apenas a fonte Seobra. Eu vou escolher editar aquela última versão que nós criamos. Selecionar. E ao clicar aqui em buscar, veja que serão exibidos todos os itens que existem dentro daquela versão. Se eu quiser, por exemplo, apagar essa massa corrida que nós criamos, basta clicar aqui no ícone de remover. Confirme em si para excluir. E nós podemos editar o valor dessa massa corrida aqui, que está como R$3. Nós podemos clicar aqui no ícone de edição. E aqui nessa tela, nós podemos modificar aqui para o valor que nós desejamos, R$2,50. Basta clicar aqui em salvar. Já fica registrada a mudança. Nós podemos ver isso lá em fontes próprias, listar insumos próprios. Acessando novamente aqui a fonte Seobra, versão 2023-4, veja que agora aparece apenas a massa corrida, mas com preço de R$2,50. Vamos ver agora como nós podemos utilizar esses itens criados em tabelas próprias num orçamento. Para isso, eu vou vir aqui em Orçamentos, Criar Orçamento. Nesse orçamento que nós criamos, nós precisamos indicar que nós queremos trabalhar com a fonte Seobra. Veja que clicando aqui na área Fontes e Tabelas, veio carregado automaticamente a base tradicional do Seobra, de composições próprias. Mas nós clicamos aqui em Editar e podemos adicionar aqui a fonte Seobra clicando aqui na caixinha correspondente. Você pode escolher com qual versão deseja trabalhar e clique aqui em salvar. Veja que agora nós podemos procurar por aquele item que nós criamos. Eu vou vir aqui em adicionar etapa ou serviço. Vou modificar aqui para o tipo para serviço e digitar aqui massa corrida. Veja que nós já temos agora aqui a indicação da massa corrida para a fonte Seobra com o custo de R$2,50. Vou clicar nela, clicar aqui em salvar. E é assim que você consegue utilizar nos orçamentos os itens de acordo com a sua tabela própria. Vamos testar um outro orçamento. Eu vou acessar aqui uma outra aba, criar aqui orçamento, criar novo orçamento. Aqui nesse novo orçamento, eu vou fazer a mesma coisa. Clicar aqui para editar as fontes e tabelas. Adicionar aqui a fonte Seobra. Só que dessa vez eu vou modificar aqui a versão. Vou colocar a versão 2023-01. Clicar aqui em salvar. Agora nós vamos pesquisar pelo item massa corrida, que existe também naquela outra versão. Veja que agora eu tenho o massa corrida da fonte Seobra, mas com um preço diferente, o preço de R$3, que é aquele preço que existe na versão 2023-01. Vou clicar aqui. Veja que nós temos o item adicionado. Então, com o módulo de fontes próprias, nós conseguimos trabalhar com fontes adicionais e versões diferentes conforme a nossa necessidade no orçamento. Além da possibilidade de criar novas fontes, diferentes tabelas, trabalhar com essas fontes no orçamento, o módulo de fontes próprias traz ainda outras funcionalidades adicionais. Veja que se nós clicarmos aqui em fontes próprias,
Nós temos a possibilidade de listar os insumos próprios, como nós já fizemos algumas vezes. E dentro da área de listar insumos próprios, além de visualizar os itens, clicando aqui na lupa, nós podemos também gerar relatórios. Clicando aqui na aba Relatórios, você pode escolher um modelo e gerar suas composições analíticas, composições sintéticas, lista de insumos, de mão de obra, de materiais ou de equipamentos. Tá? E mais uma possibilidade aqui é importar os insumos próprios. Então, se você clicar aqui em importar insumos próprios, você vai ver essa janela onde vai poder escolher a tabela para onde quer importar esses itens da sua planilha e vai poder procurar uma planilha em Excel onde os itens estejam organizados. Veja que é necessário que o seu arquivo esteja de acordo com o padrão aqui do Seobra para que o sistema consiga ler esses dados. Você pode baixar os modelos clicando aqui nesse botão Download de arquivos e modelos. Eu trouxe aqui um modelo simplificado. É dessa forma que deve estar organizado o seu arquivo para que você consiga importar essas composições direto para o Seobra. Tá? Então, é assim que você pode utilizar o módulo de fontes próprias para criar novas bases, criar diferentes tabelas, trabalhar com preços diferentes dentro da sua base própria.